Oi, pessoal, aqui é o Renato Gaúcho falando, tudo bem? Olha, daqui a pouco, não perca, o nome do Felizardo ou Felizarda que vai receber em casa esse fantástico par de óculos unissex que você vê aí no vídeo. Bonitão, né? Então, vai ser daqui a pouco, no final da edição de hoje, das 18 horas de A Força do Amor. E continue se inscrevendo no canal, comentando as histórias, acompanhando os vídeos até o final, dando o seu like, isso é muito importante, e ativando o sininho, né? Para receber o aviso sempre que tiver uma história nova no ar. Ainda dá tempo de você ganhar, viu? Sabe, eu senti que ele estava me dando abertura. Nunca me senti com tanta chance de me aproximar. Até que um dia, no entanto, para o meu desgosto, dali da janela do meu quarto, eu a vi chegando de carona com alguém. Como eu estava na janela, reparei que tinha um carro estacionado ali na frente. Só que não sabia que era ela que estava ali, porque dava para ver só os vultos, já que os vidros eram, assim, bastante escuros. O carro deve ter ficado ali parado uns 10, 15 minutos e tanto. Até que, de repente, eis que a vi saindo de dentro dele. Com certeza, algum cara devia tê-la trazido. Algum namoradinho, sei lá, porque ela ficou se despedindo da pessoa, assim, sorrindo, mandando beijos. E olha, nem eu mesmo sei explicar por que me senti daquele jeito, mas eu fiquei tão incomodado. Não era ciúme. Até porque, convenhamos, não tinha nada a ver, ela não era nada minha, mas... Quer saber? Era ciúme sim. Era ciúme sim. Era ciúme, era despeito, era inveja daquele cara, tudo. Eu me senti tão mal que, inclusive, fiz uma coisa que nem eu mesmo acreditei. Fingi que estava saindo para a rua apenas para topar com ela ali no corredor. Mas olha, eu acho que era melhor não ter feito isso, porque... Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu morava num prédio de apartamentos, até porque, desde minha separação, continuei morando ali de aluguel, enquanto minha ex-mulher voltou para a casa da mãe dela. Como não tínhamos filhos, tudo se deu assim de um modo bem tranquilo. Eu morava no térreo, eram 2 apartamentos por andar e fazia pouco tempo que o apartamento do lado tinha sido ocupado. Eu ainda não conhecia os novos vizinhos, até porque passava o dia todo fora trabalhando. Um dia, no entanto, cheguei por volta das 8 horas da noite e dali mesmo da portaria já escutei aquele som bem alto. Alguém devia estar ouvindo música no volume máximo. E assim que me aproximei, constatei que o som vinha justamente do apartamento do lado do meu. Esse que tinha sido ocupado não fazia muito tempo. Juro, fiquei até meio incomodado, porque convenhamos, né? A pessoa podia ter um pouco de bom senso, escutar a música num volume mais apropriado. Eu, sinceramente, não estava acostumado com aquele tipo de coisa. O pior é que fazia eco, mesmo ali dentro do meu apartamento. De tão alto que estava aquele som. O que eu fiz? Liguei para o síndico para pedir que ele fosse resolver, só que o celular do síndico deu desligado. Fui aguentando até onde deu, mas chegou num ponto que eu tive de ir lá bater na porta do vizinho, né? Bati na porta, toquei a campainha, pessoa não vinha atender, imaginei que nem tivesse ouvido, né? Com o som naquelas alturas. Até que pelas tantas, a porta se abriu e eu vi surgir aquele rapaz. Cigarro na boca, cabelo todo bagunçado, sem camisa. Sabe aquele tipo de pessoa assim toda largada? Não falou nada. Ficou apenas me encarando e fez um sinal assim com a cabeça, como que perguntando o que eu queria. Sabe, eu fui direto ao ponto. O que eu quero? Bom, não sei se você reparou, mas tá meio alto esse som aí, viu? Você não acha? Olha, podia ser impressão minha, mas o cara parecia estar até meio chapado. Juro. Sabe?
parecia assim meio grogue. Sabe que a pessoa fica meio fora do ar? Eu falava com ele, mas parece que ele não entendia. Por sorte, bem naquela hora, o síndico entrou pela porta e, é claro, também se espantou com a altura do som. E tratou de ele próprio resolver a situação. Voltei para o meu apartamento e, graças a Deus, o silêncio reinou. Só que volta e meia, a situação se repetia. E como não era apenas eu que me sentia incomodado, outros moradores acabavam reclamando. Né? Teve um sábado, lembro que eu estava de folga, costumava ficar até um pouco mais tarde na cama, e ali pelas 9 horas da manhã escutei aquela barulheira vinda do apartamento do lado. Sabe, pior que se ainda fosse uma música que prestasse, decente, mas era só aquela, sabe, aquela batida assim. Levantei, tomei um banho, preparei um café e fiquei esperando que algum morador, ou até mesmo o próprio síndico, tomasse providência. Mas como o som persistiu, acabei indo eu bater lá na porta daquele cara de novo. E olha, dessa vez eu estava disposto a ser um pouco mais duro com aquele rapaz, porque pelo jeito ele ainda não tinha se dado conta de quanto incomodava os outros. Bati, toquei a campainha, até que a porta se abriu. Só que, para minha surpresa, não foi aquele mesmo cara da outra vez que veio atender, mas uma moça. Aliás, uma moça bonita. Assim que abriu a porta, ela se virou assim para trás e pediu, num tom de voz bem alto: "Pelo amor de Deus, Gilson, baixa isso aí!" Aí se virou para mim, sorriu assim meio sem jeito, já imaginando com toda certeza o motivo da minha visita, e falou: "Ai, desculpa, esse meu irmão aí me deixa doido com esse som. Então, é justamente sobre isso que eu vim conversar, sabe? Que o som tá meio alto, né? Queria ver se tinha como baixar um pouco." Claro, claro. Aliás, eu já pedi para ele fazer isso, mas você pode ficar tranquilo, eu vou pedir de novo. Ela ficou muito constrangida, deu para notar. Pediu 1000 desculpas, mas falou que ia dar um jeito, que o som não ia incomodar mais ninguém. E de fato, depois o som até que diminuiu, tanto que quase nem dava para ouvir, pelo menos não dali do meu apartamento. Mas olha, o que ficou na minha retina mesmo foi o rosto daquela moça. Que moça bonita. Pelo jeito também devia morar ali. Ela falou que era o irmão dela, né? Mas demorou ainda para a gente se ver novamente. Mais ou menos umas 2 semanas. Mas eu a reconheci na mesma hora. Nesse dia em questão, eu estava na janela, que dava assim para o portão da rua, quando a vi saindo. Pelo jeito, estava indo fazer caminhada, ou então indo para a academia, porque estava usando assim uma roupa de ginástica. Foi inevitável reparar no seu corpo, naquela roupinha colada. Uma mulher tão bonita, e não apenas o rosto, mas o corpo também. Tão esguio, tão... Acabamos nos vendo outras vezes, mas tudo assim muito rapidamente. Acho que ela também lembrou de mim, daquele dia, quando eu fui reclamar do som, e normalmente me cumprimentava, meio sem jeito, assim, meio com aquela expressão de quem não queria muita aproximação nem intimidade. Até que tempos depois, lembro que eu tinha chegado de serviço, aí entrei, troquei de roupa, e pelas tantas dei uma saidinha na janela para ver como estava o tempo. E então reparei que a minha vizinha estava ali no portão, do lado de fora, e parecia meio impaciente. Ligava no celular, fazia aquela cara de brava, depois remexia na bolsa, tornava a ligar. Sabe, a pessoa quando está esperando por alguém, com toda certeza, ela estava esperando alguém. Pelo jeito, a pessoa para quem ela estava ligando não estava atendendo o telefone. Depois de algum tempo, eu pensei comigo mesmo: não, peraí. Talvez ela esteja sem a chave para entrar e está ligando para alguém dentro do apartamento, quem sabe até aquele irmão dela. E foi aí que eu resolvi sair e ajudá-la. E de fato, era bem isso o que tinha acontecido. Ela tinha esquecido a chave, provavelmente no serviço,
E também não estava conseguindo falar com o irmão. Abri o portão, ela entrou, me agradeceu um monte. Só que mesmo assim, não conseguiu entrar no apartamento, até porque não tinha ninguém ali. Ficou batendo um monte, tocando a campainha e nada. Eu ali só observando, né? Tudo da minha porta. A certa altura eu falei: escuta, moça, se você quiser, você pode ficar esperando o teu irmão aqui em casa. Eu preparo um café, você senta aqui no sofá. Ela ficou olhando para mim, assim, meio pensativa. Mas eu não vou incomodar? Claro que não, imagina. Vem, eu preparo um café pra gente, é rapidinho. Toda sem jeito, ela entrou. E foi só naquele momento que ficamos sabendo os nossos nomes. Ela se chamava Heloísa. Aliás, fiquei sabendo um monte de coisa a seu respeito. Fiz o café e depois, enquanto a gente conversava, ela me falou algumas coisas. Eu, naturalmente, perguntei um monte. Me contou que morava ali sozinha com o irmão. Os pais moravam em Guaratuba, né? Cidade que a gente sabe que tem praia. Sabe, era inevitável ficar reparando nos traços do seu rosto enquanto a gente conversava. Que menina bonita, meu Deus. Era só nisso que eu conseguia pensar. Ela ficava o tempo todo assim, colocando o cabelo para trás, com a mão, como se fosse um hábito. E dava para ver que usava um par de brincos assim, no formato de um coração. De repente, a gente ali conversando, o celular dela tocou. Era o irmão, avisando que já tinha chegado, querendo saber o que ela queria com ele. Ela agradeceu e foi embora, deixando para trás o rastro daquele perfume. Olha, tudo isso que aconteceu acabou servindo para quebrar um pouco aquele gelo que havia entre nós. Porque, repito, sempre que a gente se via, o que era até meio raro, ela normalmente me cumprimentava de um jeito assim, não sei se era muito tímida, mas meio desconfiada. Com certeza, por causa daquele dia quando foi reclamar do som. Mas depois desse dia, quando a gente conversou, as coisas mudaram um pouco. E eu digo isso porque ela passou a sorrir um pouco mais, a se mostrar mais receptiva, mais simpática, mais à vontade, quando a gente se encontrava. Até que um dia, lembro que ela estava saindo com aquela roupa de ginástica, eu aproveitei para perguntar se ela fazia academia. Ela falou que não, que só saía mesmo para caminhar. Eu, naturalmente, aproveitei a deixa e falei: olha que qualquer dia desses eu vou te fazer companhia, viu? Vou caminhar com você. Estou precisando mesmo fazer um pouco de exercício, quer dizer, se não for atrapalhar, né? Ela só sorriu, mas não fez nenhum comentário. A verdade é que, com o passar do tempo, eu nem me incomodava mais quando o irmão dela levantava o som daquela música horrível, até porque não queria me indispor com a Heloísa. O nosso contato era mínimo, era só de vez em quando que a gente se encontrava. Sabe, eu não queria que ficasse um clima ruim entre nós. Um dia, no entanto, ali da janela, eu a vi chegando de carona com alguém. Como estava de olho, reparei que tinha um carro estacionado ali na frente. Só que não sabia que era ela quem estava ali, porque dava para ver só os vultos, assim, já que os vidros eram escuros. O carro ficou ali parado por uns 10 ou 15 minutos, até que, de repente, eis que a vi saindo de dentro dele. Com certeza, algum cara devia tê-la trazido. Algum namoradinho, paquera, sei lá, porque ela ficou se despedindo da pessoa, sorrindo e mandando beijo. E olha, nem eu mesmo sei explicar por que me senti daquele jeito. Mas eu fiquei tão incomodado. Não era ciúme, até porque, vamos convir, né? Tinha nada a ver. Ela não era nada minha, mas, não sei, me senti muito mal. Me senti incomodado, não gostei. Uma sensação tão esquisita. Eu, inclusive, fiz uma coisa que nem eu mesmo acreditei.
fingi que estava saindo para a rua apenas para topar com ela ali no corredor. Quando saí pela porta, ela estava parada diante do seu apartamento, remexendo na bolsa, procurando a chave. A gente então se cumprimentou e, olha, a minha língua ficou coçando de vontade de perguntar quem era aquele cara. Aquele com quem ela tinha acabado de chegar. Mas é claro que fiquei só na vontade, né? Cadê coragem? Apenas perguntei se ela não ia fazer caminhada aquele dia e ela falou que não, estava meio cansada. Disse aquilo, se despediu e entrou, me deixando ali com o coração aflito. Juro. Nem eu mesmo entendi por que me senti daquele modo. Meu Deus, se fosse um menino, um adolescente, a gente não tinha nada com o outro. Sabe? Absolutamente nada versus nada. De todo modo, o fato de saber que ela podia estar saindo com alguém me deixou assim meio frustrado, porque aquela não foi a única vez que a vi chegando naquele mesmo carro. E ela sempre ficava uns 10, 15 minutos ali dentro daquele automóvel. Depois saía toda sorridente. Com certeza, devia ser alguém com quem ela estava saindo. Os dias foram passando. Fui tocando minha vida, até que tempos depois, me deparei com uma situação tão... Sabe, eu cheguei do serviço e, de saída, vi que tinha alguma coisa estranha acontecendo. Porque tinha 2 viaturas da polícia. Olha, eu fiquei tão assustada. 2 viaturas da polícia ali encostadas. Coisa muito, mas muito, muito esquisita. E também uma movimentação estranha ali na entrada, para encurtar a conversa. O irmão da Heloísa tinha sido pego dentro de um apartamento no 6º andar, tentando roubar. Repito, minha cara foi no chão. Eu já tinha recebido um aviso, o síndico sempre mandava, e nesse aviso em questão, ele pedia que os moradores tomassem cuidado com as portas sem trancar, porque havia várias queixas de coisas que tinham sumido ali das dependências do prédio, de dentro dos apartamentos, inclusive, enfim, queixas de roubo. Até que no fim, pro meu espanto, tinham pego o ladrãozinho, em flagrante. Era ninguém menos que o Gilson, o irmão da Heloísa. Cheguei a vê-lo saindo do prédio algemado, de cabeça baixa, sendo conduzido pelos policiais até a viatura lá fora. Eu não conhecia o cara direito. Era meu vizinho, mas nosso contato era mínimo. Mesmo assim, fiquei de cara, porque... Meu Deus, ele é irmão... Sabe, daquela menina que, na verdade, estava roubando a minha atenção naqueles últimos tempos. Eu olhava para a cena e pensava, meu Deus, irmão da Heloísa. Eu não sabia se ela já tinha conhecimento do que estava acontecendo. Se alguém já tinha avisado. Por isso fiquei ali fora, esperando para conversar com ela. E, de fato, ela ainda não sabia. Imagine o desespero dessa menina quando eu lhe contei. Aliás, pelo jeito, não era a primeira vez que isso acontecia. Porque quando contei, ela falou, ai, meu Deus, de novo, eu não acredito. Será que o Gilson nunca vai aprender? Me dispus a ajudá-la no que ela precisasse. Inclusive, me ofereci para levá-la até a delegacia. E foi então que ela contou que seu irmão era dependente químico. Já tinha se tratado várias vezes, ficado internado em 2 clínicas de recuperação, mas ele sempre tinha recaído. Não era a primeira vez que ele roubava para poder comprar droga, né? Inclusive, já tinha até vendido coisas ali mesmo do apartamento. Ou seja, aquela história manjada que a gente conhece. Lhe dei todo o apoio possível. Ela, inclusive, chorou nos meus braços quando chegamos à delegacia. Conversou com o delegado, até que, resumindo, seu pai
veio lá de Guaratuba para dar o apoio necessário e até pagou a fiança para tirá-lo da cadeia. E depois o levou junto com ele lá para o litoral. E foi nesse período que, por conta de tudo isso que aconteceu, a gente acabou se aproximando um pouco mais. Não que eu tenha me aproveitado da situação. Agora, se eu disser que fiquei triste com isso, é claro que não, né? Aquele dia, por exemplo, ela ficou tão desanimada, mas tão triste. Lá no distrito, depois que falou com o delegado, tanto que começou a chorar de novo. Aí eu me aproximei e mais uma vez a abracei. Eu acho que foi nesse momento, daquele abraço, que eu percebi que estava sentindo algo por ela. Que alguma coisa estava acontecendo comigo em relação a ela. E depois que seu pai levou o Gilson lá para Guaratuba com ele, pelo fato de ela estar ali sozinha, a gente acabou se tornando mais próximos do que eu podia imaginar. No começo, no entanto, tudo foi assim na base da amizade. Mesmo sentindo algo por ela, não tive coragem de avançar o sinal. Até porque tinha aquele cara, né, que lhe dava carona, com quem ela devia ter alguma coisa. Na verdade, eu tinha até medo de tentar algo com ela e ela acabar se afastando. Não queria perder aquele pouco que eu tinha. Aos poucos, ela foi se animando, voltou a fazer caminhadas. Inclusive, um dia, chegou a me convidar para ir junto e eu fui. Detalhe, já fazia tempo que eu não a via chegando de carona com ninguém. E num desses dias que a gente saiu para caminhar, acabei criando coragem e entrei no assunto. Perguntei de quem era aquele carro, se ela tinha alguma coisa com a pessoa. Ela falou que era apenas um amigo, mas que já fazia tempo que eles não se viam, nem se conversavam. Claro que não devia ser só um amigo, mas achei melhor mudar de assunto. Só que aí, ela se voltou assim para mim e perguntou: mas e você, Guilherme? Eu nunca te vi com ninguém, você está sempre sozinho. Parece que também não é muito de sair. Pois é, digamos que eu estou meio enferrujado para esse tipo de coisa. Sabe, desde que me separei, que eu me tornei assim um cara meio caseiro, meio na minha. Sei lá, porque acho que a gente podia caminhar. O que você acha? Fazer alguma coisa juntos? Puxa vida, que bom que você falou nisso, porque... Bom, eu até já me convidei, né? Você lembra? Olha, eu ia adorar. Aliás, já faz um tempinho que eu estou ensaiando para te chamar para a gente sair. Olha, era bom demais para ser verdade. Eu nem acreditei, mas... No final, assim que chegamos ao prédio, combinamos de sair para tomar alguma coisa em algum lugar e conversar um pouco mais. Foi só o tempo de tomar banho e me arrumar. Por sugestão dela, fomos a um lugarzinho tão bacana que ela conhecia. Ela usando aquele mesmo par de brincos daquele dia, quando tomamos café no meu apartamento. Aquele que tinha o formato de coração. E eu acabei comentando, no que ela se espantou. Nossa, você ainda se lembra? Eu quase nem uso esse brinco. Aliás, faz tanto tempo. Eu sei que faz tempo, mas eu ainda lembro. Aliás, não é só do teu brinco que eu lembro. Lembro de tudo. Se você quer saber, não apenas lembro, como penso em você dia sim e dia também. Eu falei aquelas palavras e ela olhou para mim meio espantada, mas não disse nada. Deve ter ficado meio constrangida, né? Porque eu falei tão sério e olhando tão fundo nos seus olhos. Tudo mudou naquele instante. Nós dois nos encarando assim, e foi então que o nosso primeiro beijo aconteceu. Um beijo carregado de ternura e de sentimento, e não apenas de paixão. Um beijo que acabou mudando o tipo de relacionamento que a gente tinha. Em resposta ao que eu falei,
que andava pensando nela dia sim e dia também, ela me surpreendeu quando confessou que tinha gostado do meu jeito desde o começo, que sempre imaginou que eu fosse convidá-la para sair, que, aliás, ficava esperando por um convite meu, mas que eu nunca tomava iniciativa. Imagine, eu morrendo de vontade de convidá-la para sair e ela esperando por um convite meu, que passava o dia, passava a noite e não acontecia, tudo por conta da minha insegurança. Imagine, eu com medo de me aproximar, de avançar o sinal, e ela querendo que eu me aproximasse. Nossa história começou com aquele beijo. E foi depois daquele beijo que eu tive a certeza de que estava encantado por ela. Mais do que isso, quem sabe estivesse até apaixonado, amando para valer. Tanto que passamos a nos ver e a falar todos os dias. Inclusive, viajamos juntos a Guaratuba. Passar o final de semana lá com os pais dela. E ela me apresentou para todo mundo como seu namorado. Inclusive para os amigos. Imagine a minha felicidade. Depois disso, nunca mais a gente se desgrudou. Depois daquele final de semana. E até um anel de compromisso eu coloquei no seu dedo, com o meu nome gravado. E, é claro, coloquei outro anel no meu dedo, também com o nome dela por escrito. Para que todos ficassem sabendo que a gente estava junto, que estávamos apaixonados, que pertencíamos um ao outro. Olha, só de pensar no que a minha vida mudou tanto e para melhor. Tudo parece assim mais colorido, mais alegre. Eu acordo mais feliz, vou dormir mais feliz também. E durante todo o dia, mesmo que estejamos separados, penso nessa menina o tempo todo. Desde que ela passou a fazer parte do meu mundo, que tudo para mim se modificou. A vida é mais bonita. Eu acho que todo mundo que se apaixona, né? Acha a vida mais bonita. Quer saber? Tomara que dure para sempre. Porque eu acho que nunca fui tão feliz na minha vida. Se Deus me permitir ficar ao lado dessa princesa para sempre, e ela me amando do jeito que eu a amo, quer saber mais do que eu preciso para me sentir o cara mais feliz do mundo? Absolutamente nada. Por quê? Porque tenho a sensação, e já a quase certeza, que encontrei nessa mulher aquela que eu sempre esperei, aquela que talvez tenha vindo já com escrito assim na testa, como sendo para sempre o amor da minha vida. E na próxima sexta-feira, 11 da manhã, não perca. Naquela noite em especial, assim que o movimento começou a diminuir, foi exatamente isso o que aconteceu. Eu fiquei ali com eles e olha, podia ser coisa da minha cabeça, impressão minha, mas o modo como aquele rapaz me olhava não era normal. Lembro que eu pensava comigo mesma, meu Deus, que homem safado. Tem uma noiva e mesmo assim fica me olhando desse jeito. Quando o tio ia atender alguém, por exemplo, ele ficava puxando conversa, querendo saber coisas sobre mim. Perguntou inclusive se eu não tinha namorado. Falou que eu era bonita. Até que na hora de eu ir embora, ele foi atrás de mim e falou assim, na maior cara dura: Sueli, espera, eu também estou indo, te deixo em casa. Sabe, eu sabia que o mais certo seria recusar aquela carona. Até porque sempre tive raiva de homem que tem mulher e que fica dando em cima de outra. Só que havia um problema. De repente, ele me falou uma coisa que... Sabe quando você se desarma? Sabe quando você se desmancha? Meu tio era dono de uma lanchonete ali mesmo no bairro. O lugar tinha, assim, um movimento até bom. Principalmente nos feriados e finais de semana. O tio cuidava do balcão e a tia da cozinha. E olha, era uma super cozinheira. Todo mundo elogiava o que ela fazia. Sem contar os molhos. Eu mesma, quando ia lá, adorava comer o bolinho de carne que ela preparava.
Às vezes, eu ajudava o tio a atender o pessoal. Quando tinha algum jogo importante de futebol, por exemplo, a lanchonete lotava. Aí ele me chamava para ajudar e me pagava pelo dia. A tia estava grávida nessa época. E no finzinho da gestação, faltando só algumas semanas para dar à luz, ela resolveu dar uma parada. Aí o tio veio me fazer aquela proposta. Sueli, a Ana vai me ajudar lá na lanchonete, mas esse final de semana só. Tava pensando em chamar você para ficar aí no lugar dela. Você acha que dá conta? Para cuidar da cozinha, tio? Ah, não sei, viu? Será que o pessoal vai aprovar? Porque atender eu atendo, mas fazer salgado, essas coisas assim, sei lá, né? Olha, eu realmente fiquei assim, meio na dúvida. Mas ele me propôs fazer uma experiência. De mais a mais, eu nem teria de preparar nada. Na verdade, a tia deixaria tudo pronto. Trabalharia lá da casa dela mesmo. Na verdade, eu só teria o trabalho de lidar com o fogão, com as frituras, ou seja, a parte mais fácil. Resumindo, aceitei a proposta. Aí combinamos um pagamento e eu fiquei de começar assim que a tia desse o ok. Dali alguns dias, lá estava eu botando a mão na massa. Literalmente, né? Nessa época eu estava desempregada, mas fazia um bico de manicure. Atendia algumas clientes lá em casa, de modo que aquele trabalho que o tio ofereceu ia me ajudar um monte. Lembro que comecei já na semana seguinte e, olha, me adaptei com a maior facilidade do mundo. A ideia da minha tia era voltar para o serviço somente dali a alguns meses, quando a sua menina, sua filhota, já estivesse mais grandinha. O tempo foi passando e quando chegamos no feriado de 15 de novembro, um irmão da minha tia, que morava no interior, acabou vindo passar uns dias aqui em Curitiba. Eu não conhecia esse rapaz. Na verdade, não conhecia quase ninguém da família da tia, porque quem era meu parente, na verdade, era o tio Jorge. Ele era irmão da minha mãe. Esse rapaz chegou e ficou hospedado ali mesmo, na casa do tio. Só que não veio sozinho. Trouxe a noiva junto com ele. Lembro quando os conheci, eu estava na cozinha da lanchonete, o tio já tinha comentado comigo que seu cunhado tinha chegado aquele dia e eles acabaram dando uma passada ali para conhecer o lugar e comer alguma coisa. Repito, eu estava na cozinha preparando uma porção que tinha sido pedida quando o tio entrou assim pela porta, acompanhado daquele casal. E já chegou falando: ô Sueli, deixa eu te apresentar meu cunhado aqui, a noiva dele. Ele se chamava Dirceu e ela Juliana. E sabe, assim à primeira vista, formava um casal bem bonito. Os dois muito sorridentes, muito simpáticos. Antes de voltar lá para frente, na lanchonete, o tio ainda pediu que eu fritasse alguma coisa para eles comerem. Eles ainda ficaram ali mais um pouco, conversando comigo. E sabe, gostei do jeito dos dois. Pareciam, assim, pessoas muito bacanas. Só que eu notei uma coisa esquisita. O Dirceu ficou olhando demais para mim. Sabe quando a pessoa fica te medindo assim, mesmo com a noiva ali do lado? Ele me olhando, de um jeito que, sei lá, me deixou até meio sem graça. Não perca, é na próxima sexta-feira, 11 da manhã, na íntegra, a emocionante história de Sueli e Dirceu, em mais uma edição de A Força do Amor.